Bem, então vamos lá. Resumo da aula de hoje. Nós continuamos a questão do conflito de leis e daí eu fiz questão de enaltecer esse anacrônico aqui, o SOB, que é soberania, ordem pública e bons costumes. Fiz o confronto referente à norma colisional, que é aquela norma que diretamente colide com o ordenamento jurídico. O problema é que, isso aí é um peguinho, a norma colisional ela pode confrontar com o ordenamento jurídico interno. Só que essa norma poderá ser aceita desde que ela não atinja o SOB. Se ela não ofender a soberania, se ela não ofender a ordem pública e não ofender os bons costumes, ela pode ser aplicada. E aí foi um exemplo que a gente deu na hipótese de um direito estrangeiro que permite a transmissão de bens, no caso do menor de 16 anos, que ele possa ter gestão própria sobre aquilo ali, inclusive dispor. Bem, não tem nada referente à ofensa à ordem pública, seria inclusive o Instituto da Antecipação da possibilidade dos bens, de uso dos bens, que seria a emancipação. Bem, no que concerne ao objeto de conexão, tem que pensar na matéria. É o direito material, são as formalidades utilizadas para aquela forma de aplicação do direito. E os elementos são justamente a forma de resolução daquilo. Eu tenho três formas. Uma pessoal, que é em razão da nacionalidade, do domicílio. Uma, que vai ser a real, que é em razão da localidade do bem. E terceira, que é referente à possibilidade de utilizar a manifestação da vontade ou utilizar o que foi o local que vai ser cumprido, ela é condicionada, né? Bem, aí a gente finda a parte de conflito de leis. Agora, no que concerne ao processo internacional, a gente tem que começar fazendo uma distinção. O direito internacional privado é regulamentado pelo direito do país. Então, é o direito interno que eu vou estar regulamentando para uma regulamentação do estrangeiro, sobre a lei do estrangeiro, sobre como eu vou poder utilizar um direito estrangeiro. E a parte processual que vai estar inerente a isso também vai estar regulamentado dentro do meu ordenamento jurídico interno. Então, eu que vou estipular como país, vou falar assim, olha, aquela prova que foi produzida no exterior vai ter viabilidade sim, ela vai poder ser utilizada como meio de prova, desde que funcione assim, assim, assado. Desde que respeite os princípios da legalidade, que tenha, por exemplo, eu posso utilizar um processo para viabilizar a prova, desde que tenha citação válida, tenha sido possível o exercício do contraditório, ainda que exerça a revelia. Então, vai estipular as normas processuais, e a gente chama de uma norma processual internacional, que é só o meio de viabilizar aquele direito de fora para ter incidência no meu ordenamento jurídico interno. Bem, nessa perspectiva, no que concerne a aplicação do direito do estrangeiro, eu tenho três teorias sobre como esse direito pode ser exercido aqui. A primeira teoria fala que o juiz deveria aplicá-lo de ofício. Isso nem seria arbitrário, porque o juiz estaria invocando um direito estrangeiro, não faz sentido. Na outra possibilidade, a parte deveria incitar, seria iniciativa das partes, provocar o juízo de que ali haveria incidência de um direito estrangeiro. E a última hipótese seria a competência do juiz de aceitar aquilo ou não. No Brasil, nós temos a incidência da B e da C. A parte tem que provocar e o juízo pode afirmar se vai aceitar aquilo ali ou não. Inclusive, ele pode pedir a complementação daquele instituto. De acordo com o artigo 14 do artigo 376, aquele que alega o direito estrangeiro, então municipal, que é conforme está no artigo, ele deve trazer a norma, ele deve comprovar aquela norma. Já no caso do artigo 14 da LINDE, fala que, no caso do uso de direito estrangeiro, é permitido à outra parte, é permitido ao juiz intimar a outra parte para trazer aquele instituto, inclusive juramentado, traduzido, enfim, para possibilitar, viabilizar a aceitação desse direito. Então é óbvio que eu tenho, primeiro, que a parte tem que provocar, e se o juiz pode eventualmente pedir a complementação, então eu entendo também ele pode indeferir o uso desse direito. Claro que deve ser motivado de acordo com o novo CPC, não é o tipo da coisa que ele pode fazer, não se aceita, acabou. Tem que motivar e tem que justificar o porquê de não aplicar o princípio da não surpresa. Bem, nesse sentido, comentar sobre a competência jurisdicional. Como é que eu vou dirimir, como é que eu vou decidir, aonde que eu vou resolver uma competência, uma lide que envolva diferentes nacionalidades, um contrato internacional, diferentes pessoas de nacionalidades distintas, obrigações constituídas num estado diferente daquilo que foi pactuado, um contrato com uma lei específica que vai ser efetivado em outro país. Como que eu vou fazer isso? Bem, eu tenho três critérios e daí nós já vamos classificá-los.
O primeiro critério é chamado de critério geral, que é em razão do domicílio do réu. O segundo é a situação da coisa. Digamos que se for um bem imóvel, o bem imóvel a gente já sabe, fórum reincitário, beleza. Agora, o efeito extraterritorial da obrigação nada mais é do local onde vai ser cumprida essa obrigação, então onde é que vai se executar. Nesse sentido, eu tenho dois elementos aqui que merecem ser destacados. Primeiro, a questão do fórum shopping e a outra a questão do fórum non conveniens. Por que isso? O fórum shopping fala que haverá oportunidades onde eu posso ter diferentes competências dentro de uma mesma situação jurídica. Então, cabe ao autor da demanda escolher qual seria a competência mais viável que melhor me beneficia. Ele pode escolher a incidência da competência. Por isso chama-se fórum shopping. Agora, no que concerne ao fórum non conveniens, é o seguinte. Às vezes, eu vou ter uma mesma situação onde eu vou ter mais de um juízo competente, mais de uma jurisdição competente. E isso é pressuposto para o non conveniens. Por quê? Porque nesse caso, a apelação não seria conveniente, não seria o mais adequado. Exemplo, eu tenho um contrato que está estipulando um direito alemão e ele vai ser executado no Brasil. As provas do não cumprimento daquele contrato, as testemunhas que viram que a obra não foi bem realizada, estão no Brasil. Quer dizer que a competência alemã ela é totalmente incompetente e que no Brasil ela é absolutamente competente? Não, mas é mais adequado que seja no Brasil, porque dali eu consigo utilizar todo o meio de prova, eu consigo ter recurso para dirimir essa lide. Então o fórum non conveniens fala que eu vou utilizar o fórum mais conveniente, mais adequado para resolver aquela lide. Então é o direito do juiz falar, olha, em que pese ser competente, aqui não é o mais adequado. Então escolha outra competência porque é mais conveniente para resolver a lide. Isso daqui dentro do sistema civil law não é muito utilizado porque você tem tudo positivado, inclusive as regras de aplicação normativa acerca dessas modalidades. Agora no common law, no direito consuetudinário, porque eu não tenho código para todas as relações, é mais comum isso acontecer, porque olha, em que pese haver essa competência, eu não tenho um regramento próprio sobre isso, então aqui não é muito adequado, porque lá naquela jurisdição tem esse entendimento acerca da matéria, então é melhor que seja aplicado lá. Então o fórum non conveniens é mais presente dentro do Instituto do Common Law. No que concerne às classificações, eu tenho direta quando ela é expressa, indireta quando ela é deduzida. Concorrente ou absoluta quando eu tenho a possibilidade de ambas serem aceitas, e absoluta no caso de somente uma delas. Um foro de eleição, um fórum reincitário. Geral ou especial, geral domicílio do réu, especial qualquer uma dessas outras situações. A situação da coisa ou os efeitos extraterritoriais, que é justamente onde vai ser o cumprimento da obrigação. Por fim, tem outro conceito que a gente precisa linkar, que é o perpetuatio fori. Esse conceito diz que aquele fórum que iniciou, que ele era competente a priori, ele se mantém competente para julgar aquilo ali, salvo se ele perder a sua competência daquilo ali ou ele não existe mais. Isso daí está disposto no nosso artigo 43 do novo CPC. Beleza?